aí, galerinha, tudo bom? Vamos para mais uma aula de hoje? Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um movimento que recebeu o nome de Renascimento Cultural. É importante a gente ter noção de que esse movimento ele foi muito amplo e ele aconteceu principalmente na Península Itálica, lá no continente europeu. Muitos historiadores vão ver o Renascimento Cultural como um movimento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Já outros vão enxergar nesse movimento uma forma de manter algumas tradições da Idade Média para a Idade Moderna. Quando ele acontece, então, a partir de 1300 e ele vai mais ou menos até 1600. Aqui eu estou colocando essas datas, mas existe um grande debate entre os historiadores, quando foi o início e quando foi o fim. Mas, de forma bem resumida, seria de 1300 a 1600. Um exemplo desse movimento que aconteceu, a gente pode ter na Capela Sistina, que foi decorada pelo Michelangelo, que é um expoente desse movimento, que é o Renascimento Cultural. Muitas pessoas vão criticar essa supervalorização do Renascimento Cultural. Por quê? Porque o Renascimento Cultural, nesse momento e nesses moldes, ele aconteceu no continente europeu. Então, é uma visão eurocêntrica encontrar no Renascimento Cultural um grande marco para toda a historiografia, para essa linha histórica, né? Essa linha do tempo. Então, muitos historiadores vão criticar esse ponto de ser um movimento europeu e uma visão eurocêntrica de achar que o Renascimento é todo esse marco. E o que foi? Então, Renascimento quer dizer que já existiu em algum momento. Renascer por quê? Eles buscavam reviver, ter um novo contato, estudar os textos, obras, estudos da Antiguidade Clássica, ou seja, lá de Roma e de Grécia. Esse reviver dessa cultura clássica recebe o nome de humanismo. No Renascimento Cultural, uma das características que contrapõe a Idade Média é o antropocentrismo. Antropocentrismo tem a ver com homem. Antropo vem do homem e centrismo, centro. Então, quem estava no centro das atenções era o homem. Enquanto que lá na Idade Média, quem estava no centro era Deus, que era uma cultura teocêntrica. Então, o humanismo buscava reviver a cultura romana e grega da antiguidade. O antropocentrismo tirou Deus do centro das atenções e colocou o homem. Antropo, homem. Centrismo no centro. Bom, nessa época também ficou marcado pelo aumento do comércio, a reativação de linhas comerciais. E é marcado também pelo surgimento e fortalecimento de uma classe que vai receber o nome de burguesia, que tinha altos lucros e que não era a nobreza e nem fazia parte da Igreja Católica, não eram membros da Igreja Católica, apesar de serem católicos, grande parte deles. Mas não necessariamente eram os membros que coordenavam a Igreja Católica. E nem faziam parte daquela nobreza que tinha o título de nobre. O burguês ele não tinha esse título. Ele podia adquirir através de dinheiro, mas ele não tinha capacidade, ele não havia nascido numa família considerada nobre. O Renascimento Cultural, então, nós tivemos um fortalecimento da investigação científica. Aqui, quando tira Deus do centro das atenções e passa a ser o homem, esses destaques, esses expoentes passam a valorizar a ciência. Tivemos o Francis Bacon, tivemos Copérnico, tivemos Galileu Galilei e tantos outros exemplos de cientistas que surgem e desenvolvem suas pesquisas também aqui no Renascimento Cultural. Por hoje é só e até a próxima aula. Bom, pessoal, só para deixar claro, esses vídeos são muito resumidos sobre o conteúdo. É preciso sempre ler mais, procurar outras fontes, procurar até outros vídeos. Não esqueçam desse detalhe, porque aqui a gente faz muito curto, muito enxuto, e os historiadores demandam muito mais para saber sobre esses fatos aqui que a gente está estudando, ok? Então procurem outras fontes e não vejam só meu vídeo. Até mais!